Olá, estou de volta com mais um Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. No programa de hoje, eu, Ana Paula, e o jornalista Gustavo da Cunha estamos recebendo o técnico de voleibol, Claudemiro dos Santos, o Miro. Ele está aqui para a gente falar tudo sobre essa modalidade tão expressiva no nosso município, que revela tantos talentos. Miro, bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e espero que a gente possa trocar um bom papo. Gustavo, satisfação tê-lo também aqui mais uma vez, presente nessa parceria aqui para mais uma entrevista. Obrigado, Ana, mais uma vez pelo convite, agradecer também ao Miro, que é uma referência no voleibol, não apenas de Marechal Rondon e do Paraná, mas assim no país também, especialmente nas categorias de base. Então, uma aula hoje que teremos aqui sobre o voleibol com o Miro, com certeza. Miro, como o Gustavo acabou de falar, você é uma referência nacional no voleibol, especialmente nas categorias de base. Claro que para chegar até aqui tem uma longa caminhada, tem muita dedicação. Então, eu gostaria que você começasse falando dessa sua trajetória no vôlei. Como você começou, como surgiu a sua história com o vôlei de Marechal Rondon? Então, a minha trajetória com o vôlei de Marechal Rondon foi... Eu vim fazer faculdade em 96 e apitava, jogava e o secretário de esportes, Afonso Cavaleiro Neto, na época, também dava aula na faculdade, me convidou e eu joguei pelo município e ele me convidou para ajudar na escolinha. Então, fui como voluntário nas escolinhas e em 97 eu tive o convite para ser estagiário na Secretaria de Esporte e começar a tocar uma equipe. Então eu ajudava na equipe do Juventude, que o Afonso era técnico também, e comecei com umas escolinhas. E depois a gente tocou adulto, joguei no adulto, e de lá para cá foi isso. Basicamente, como técnico, assim, de formado, só trabalhei em Marechal Cândido Rondon, Lógico, fui para outros lugares como técnico, seleção paranaense, seleção brasileira, mas efetivamente como técnico, já uma boa caminhada aí para 26 anos de Marechal Cândido Rondon. Você não é de Marechal, mas com tanto tempo de trabalho por aqui já se considera um rondonense. Sim, eu vim para cá então com 18 para 19 anos, já me considero quase um alemão. E Miro, você fala da tua trajetória e tal, mas quando você chegou, você consegue fazer um paralelo aí, quando você chegou em Marechal, como era o vôlei e como ele está hoje aí, você que já está há tantos anos, acompanhando como treinador e tudo mais, como é que está essa evolução dessa modalidade no nosso município? Quando eu cheguei era uma realidade totalmente diferente, eram culturas também diferentes, então a gente tinha um vôlei masculino já forte, a equipe do Juventude era uma equipe que já estava começando a jogar o campeonato estadual, o campeonato paranaense, a gente já figurava entre os 4, 5 primeiros ali, com o trabalho do Afonso, que foi muito bem feito, mas a gente tinha algumas escolinhas meio que soltas, então a gente teve por muito tempo uma equipe, não tinha um projeto, e com o passar do tempo a gente sentiu a necessidade de montar um projeto, montar uma equipe eu acho que é muito fácil, você pega 3, 4 jogadores, monta ali e passa essa geração. Agora ter um projeto ele é um pouco diferente, então a gente foi conversando com o Colégio Martin Luther e onde a gente ajustou um projeto, então a gente tinha uma equipe, a gente montou uma escolinha, depois a gente montou uma segunda escolinha, e a gente foi montando todas as categorias, Hoje a gente tem as escolinhas, começa as equipes de competição, que a gente chama de rendimento, no sub-13 e vai até o adulto, Efetivamente não é bem adulto, é um sub-21, mas vai até o adulto, então nós temos todas. Passa ano, vai sair uma categoria e a gente não se preocupa mais. E agora o que a gente vai fazer? Não, tem outra categoria chegando. Então, essa acho que a grande diferenciação foi isso, o suporte que o Colégio Martin Luther deu para a gente montar um projeto e dar continuidade, Então, acho que as coisas que dão certo é continuidade. Eu ia destacar justamente isso, Miro. Eu queria que você
se aprofundasse um pouco mais nesse contato que você teve com o Martin Luther, né? Como foi na época convencer a direção, enfim, a montar esse projeto que se chama Feras do Vôlei, né? E já revelou, despontou inúmeras atletas aí, não apenas de Marechal Rondon, mas regionais também, né? Que aparecem aqui, se desenvolvem nas suas mãos, no trabalho da sua equipe. Que você voltasse um pouco nesse início do Feras do Vôlei, né? Consolidando esse trabalho de base do vôlei feminino, especialmente, mas também com algumas pitadas do masculino, né? Não foi difícil, né? Na época, quem era o diretor era o Aldair, né? E o Colégio Martin Luther sempre teve como missão o esporte. Então, lá já tinha basquete, teve vôlei, teve handebol, então teve todas as modalidades. Com o tempo, a escola passou uma dificuldade e foi diminuindo o número de atletas porque não tinha como suportar, né, de modalidades também, né? Mas na época o diretor Aldair, a gente já tinha uma equipe na escola e a gente sentamos, conversamos e ele falou: Miro, eu sei que você trabalha com vôlei e a gente vamos montar um projeto, a escola é parceiro para ter um projeto efetivamente, sim, para consolidar, né? Então foi muito fácil, eu cheguei lá, conversei com ele, apresentei o projeto, escrevi todo o projeto e ele gostou na mesma hora. Ele olhou o projeto e falou assim: não, está aprovado, o que nós precisamos? Nós precisamos, né, começar a ver algumas bolsas sociais para algumas atletas que não têm condições de pagar, temos que contratar um estagiário para montar uma escolinha, tal. Não, a escola é parceira e vai fazer isso, né? Então, assim, e mesmo depois da troca de direção, não se mudou. Na verdade, assim, a escola acredita que a educação ela é o carro-chefe e o esporte vem para complementar a formação completa, complementar a formação do cidadão, né? Então, a gente acredita muito no esporte. Legal. E naquele momento ali, nessa estruturação desse projeto, você conseguia vislumbrar, Miro, que daria tão certo, né? Porque são inúmeros títulos aí paranaenses, né? Não apenas no Sub-19, que hoje você é a referência estadual, isso dá para afirmar. São 6 títulos nos últimos 7 anos, perdeu ano passado essa hegemonia, mas são 8 no total. Então, é uma categoria que está consolidada no estado do Paraná. Mas também já houve títulos do Sub-17, entre outros, né? Lá naquele começo, imaginava todo esse sucesso depois de 10 ou 15 anos? Não, nosso objetivo era montar um projeto que as coisas dessem certo. Lógico, a gente queria jogar no mais alto nível, né, dentro do estado do Paraná, né? A gente queria brigar, porque na época, assim, quem ganhava os campeonatos era só Curitiba, né? Ganhava Curitiba, ganhava Maringá. Antes disso tinha Londrina, então figurava ali. Então a gente queria brigar com eles, queríamos ter um projeto para jogar de igual para igual, né? Mas a gente sempre acreditou no trabalho, né? Sempre acreditando no trabalho. Eu acho que o trabalho poderia fazer com que a gente chegasse lá e conquistasse título. Mas ganhar um título eu acho que até não é muito difícil. Eu acho que o mais difícil é você se manter o tempo todo entre os melhores, né? E é o que a gente vem procurando trabalhar nesses anos aí, porque às vezes você ganha, perde por alguns detalhes, por alguma coisa, né, uma lesão de algum atleta, tal, mas você estar entre os melhores, isso mostra que teu projeto está dando certo, né? E hoje Marechal com certeza é um dos berços do voleibol no estado. Hoje assim, eu posso afirmar para vocês, um projeto que começa no social, que vem para o rendimento nas categorias de base e até chegar no adulto, não tem nenhum outro projeto. Tem vários projetos que fazem aí, monta time de rendimento, ou só tem projeto de social, né? Outros, vou falar sobre o Minas hoje, que é o maior revelador de talentos, entre aspas, né? Eles não têm escolinhas. Eles fazem o quê? Fazem uma peneira. Então, algumas atletas que aprenderam, que foram formadas em várias equipes, aí vão lá e fazem uma peneira e passa e joga, né? Porque tem uma qualidade já. Nós não, né? Nós temos que formar. Então, tudo que tem aqui, a gente tem que ir lá ensinar toque, dar manchete, então, até chegar na competição. Tem que ter todo aquele processo para você ter uma avaliação e aí ver se tem chances de ir para o rendimento e tudo mais. Mas até então tem que ser aquele trabalho formiguinha. Justamente isso. Então a gente tem vários núcleos dentro da cidade e dentro desses núcleos tem várias gente treinando. E daí ali dentro desses núcleos a gente vai vendo as atletas que têm condições, que vão se destacando, aí a gente vai levando para o rendimento. E você que responde por esses núcleos e aí você tem toda uma equipe, como é que funciona isso? Isso, então eu sou coordenador geral do projeto,
e a gente tem uma equipe de trabalho de 7 pessoas, né? Então, todo esse sucesso do projeto não é pelo Miro, é por toda uma estrutura que vem por trás, né? Pela escola, pela prefeitura, pelos patrocinadores e pela comissão técnica. Então, assim, a comissão técnica aí tem gente que está lá na escolinha, tem gente que está no sub-13, tem gente que está no 14, no 15, alguns técnicos, né, que é a engrenagem, todo mundo faz parte do processo. Mesma coisa, as coordenações pedagógicas da escola também são fundamentais, a gente não vê isso, né? Mas a atleta precisa viajar e perde uma prova. E a escola tem que se estruturar em montar uma segunda chamada, de dar uma estrutura, tudo isso. Então, é muita gente trabalhando por trás para que as coisas possam dar certo, né? E para ter esse alto rendimento, né, Miro, em várias categorias, desde o sub-14 até o sub-19 ali, além das meninas pratas da casa, que de Marechal Rondon, você acaba pincelando, buscando uma e outra atleta revelação a nível regional ou estadual, né? Hoje, com todos esses títulos conquistados já pelo Martin Luther na base, é mais fácil convencer, trazer essas meninas do estado do que era no começo, lá 5, 6 anos? Do estado é mais fácil hoje, né? Hoje a gente já tem gente fora do estado também, né? Porque muita gente procura a gente para querer jogar aqui em Marechal, né? Um dos objetivos de montar o projeto foi justamente esse. A gente fazia um trabalho, revelava algumas atletas, e elas iam embora, né? Na hora da gente colher o fruto, eles iam davam o resultado para outras equipes, né? E um dia eu lembro isso como se fosse hoje. Cheguei na sala do Irineu Kiel, que era o secretário de esporte na época, bati na mesa dele e falei: Irineu, eu estou indo embora. E ele falou assim: mas por que você está indo embora? Eu falei: não, ou a gente vamos melhorar esse projeto efetivamente, né? Porque assim, a gente fica trabalhando para os outros, né? A gente trabalha, forma o atleta e o atleta vai embora, né? Na hora da gente colher o fruto, o outro colhe, né? E daí que entrou a escola também, né? Dentro disso. Ele falou: não, nós vamos melhorar o projeto, vamos, né? E aí é que a gente começou a melhorar. Então, o processo antes era o contrário, a gente formava e os atletas iam embora, não queriam ficar em Marechal. Hoje é o contrário, as atletas querem ficar e tem várias atletas de fora querendo vir jogar com a gente. Certo, e pensando nesse processo, além do sub-19, que é a última categoria, digamos assim, né, aqui no Paraná, já vem o adulto, né? E você já iniciou também, já teve esse projeto que está na ativa, né? O Vôlei Marechal, time adulto aí, já disputou o Campeonato Paranaense, já foi vice-campeão, inclusive, né? Disputou Superliga C. Como está hoje essa ideia, Miro, de tentar estruturar ainda mais, tentar retomar esse pensamento de fortalecer também o vôlei adulto feminino Marechal Rondon? Hoje a gente joga com o time sub-21, sub-19 e o adulto, né? A ideia a gente ela tá meio que qual é o termo que eu vou te dizer? Stand-by, ela está meio adormecida, porque na verdade, assim, quando você entra em adulto, a gente fala sobre valores, né? Valores, não tem como, né? Hoje a gente sai no Brasil aí, um atleta juvenil, ele já tem um valor que recebe, porque ele precisa se manter, né? Então ele já saiu do ensino médio, está entrando na universidade, ou ele tem que viver, ou ele vai ter que trabalhar para fazer a faculdade, ou vai ter que buscar recurso para isso, né? E então a gente está indo atrás de um grande parceiro, que a gente possa buscar um grande parceiro que possa dar sustentabilidade financeira para que a gente possa manter essas atletas, né? A ideia principal era pegar hoje os atletas chegam com 18 para 19 anos, a grande maioria desiste do esporte, porque ele não vai viver do esporte ainda ali. Então ele opta em ir para a universidade, estudar, se profissionalizar para entrar no mercado de trabalho, né? A nossa ideia era pegar esse atleta e dar uma condição de mais tempo para ele poder se preparar para poder jogar, né? Porque hoje no Brasil não tem equipe para todos os atletas, né? A gente falar sobre a Itália tem 4 divisões. Tem a série A, B, C e D. Então você tem oportunidade de trabalho no esporte muito grande. No Brasil hoje a oportunidade é na série A, né, que é a Superliga A, onde só tem 12 equipes. Você entra na Superliga B, a Superliga B ainda está se estruturando, ainda não é uma etapa, então não tem um calendário efetivamente, né, diferente do futebol.
né? Então, o que a gente imagina é que isso possa abrir com o tempo, né? Então, tem muito atleta que... Nós vamos falar sobre a Mayara Basso. A Mayara Basso, ela saiu daqui com 19 anos, passou no Minas, saiu do Minas, foi para São José dos Pinhais, jogou Superliga B. Primeiro ela foi para a Alemanha, depois foi para a França, até chegar na seleção brasileira principal. E ela era uma jogadora de seleção brasileira já no juvenil, né? Então leva um pouco mais de tempo, né? E jogou muitos anos em Marechal, né, Milo? Só fazendo um resgate, né? A gente falando aqui, às vezes tem as pessoas que não sabem, mas a Mayara jogou, ela é de Palotina e jogou por muito tempo aqui contigo. Ela jogou 4, 5 anos com a gente. Então ela fez toda a categoria de base com a gente e chegou à seleção brasileira através de Marechal. E quando desponta, até a gente comentava antes aqui de começar a gravar, quando desponta um atleta assim, o salário realmente é muito atrativo, mas até chegar lá... Não é fácil, né? Então, assim, mas o mercado de trabalho, ele é assim também, né? Você está na universidade, você é estagiário, você tem um valor a receber. Você sai de estagiário, você é formado, o teu salário aumenta. Quando você vira um grande profissional, o teu salário aumenta. E no esporte não é diferente, né? Então, assim, leva um tempo também para você ter um bom salário. A não ser que você seja acima da curva, né? Isso a gente pode falar aqui sobre a Ana Cristina. A Ana Cristina, eu estava na seleção brasileira, avalia um campeonato brasileiro e a gente convocou ela. Ela tinha 16 anos. 15 para 16 anos. Então, com 15 anos ela foi para a seleção brasileira, com 16 ela jogou a Superliga A como titular já no Rio de Janeiro. E com 17 ela já foi para a Turquia. E estava na seleção brasileira principal. Mas aí acima da curva, ela é de outro planeta, ela é diferenciada. Então, essas vão ter oportunidade mais rápido. As outras, que são normais, vão levar um pouco mais de tempo. E aproveitando esse gancho um pouco mais da Mayara, Miro, eu queria saber do teu orgulho, cara, que você falasse um pouco mais por ter ajudado a desenvolver uma atleta desse nível, né, que hoje está na seleção brasileira, com o Zé Roberto. Se você mantém contato com ela e saber que você foi um dos caras que contribuiu, né, para essa evolução de uma atleta aí que hoje desponta no voleibol nacional. O meu orgulho não é só da Mayara, né? O meu orgulho é de todas as atletas, principalmente atletas, porque a gente tem um carinho especial para quem se torna atleta profissional, mas também tem muito carinho por formar cidadão. Sim. Porque a gente acredita que o esporte ele vai formar muito mais cidadão do que atletas profissionais, né? Porque a possibilidade de você se tornar atleta profissional ela é pequena, né? Então, assim, a gente fica falando dos atletas profissionais porque, como é pouco, né? Sim, então chama mais atenção. Mas a gente pode falar muito sobre os cidadãos que a gente formou. Em Marechal Cândido Rondon nós temos em todas as áreas, né? E mais, respondendo a tua pergunta sobre a Mayara, lógico que a gente fica feliz. A gente conversou, esse ano nós não conversamos ainda, conversamos ano passado, trocamos um bate-papo, assim, tal. Ela reconhece, né? Ela tem muitas amigas aqui, grandes amigas. Esteve aqui no casamento de uma menina que fez parte do processo dela, da Bianca, né? Então são pessoas assim que estão ligadas a gente. Mas aí nós temos outras, né? A Larissa Beze, a Alexia, a Gabizinha, a Larissa de Oliveira, que era uma menina de Pato Bragado, que foi formada com a gente. Então tem muita gente. Graças a Deus tem bastante gente saindo para jogar profissionalmente aí. E só aproveitando, Ana, desculpa, e mais algumas já a ponto de explodir também, né? A Ana França, a Bruna, que estão no elenco atual aí do Sub-18, Sub-19. Queria que você falasse dessas novas promessas aí que estão aparecendo também na sua equipe de hoje. Então, nós temos, apareceu um outro mercado de trabalho que é o vôlei universitário, né? Então, os Estados Unidos ele está vindo muito forte para o Brasil, buscando as jogadoras para levar para lá, para estudar e jogar, né? Então, ano passado a gente teve três jogadoras que foram para os Estados Unidos para ganhar bolsa, para poder jogar e estudar. E esse ano a gente já está com 2 jogadoras já que estão praticamente certo, né? A Ana França já acertou um clube para ir para os Estados Unidos, uma universidade, não um clube, é uma universidade, né? Ela vai jogar em Nova York. E tem a outra jogadora que está no processo de acertar ainda, que é a Dais, né? E tem outras jogadoras que vão ficar no Brasil e vão tentar carreira no Brasil. A gente tem a Dani, que tem um grande potencial para poder jogar. Temos a Bruna, que é uma outra menina que é muito grande, que tem um grande potencial, que tem condição de jogar, né? Temos outras jogadoras ainda aí, então essas são algumas, mas temos mais ainda, né? Acabou de sair agora a
Ana Bento. Ana Bento é uma líbero que veio para cá, ficou 5 anos com a gente e agora ela foi para Barueri, está na seleção brasileira, ela tá viajando na Europa fazendo alguns amistosos, ela está na seleção sub-21, é uma líbero com muito talento, que eu acho que a gente vai ver ela jogando profissionalmente aí. Eu ia pedir, antes quando você fez um paralelo aí do vôlei que tínhamos antes e depois da sua trajetória no vôlei, você falou que tinha uma seleção forte no masculino, e hoje a gente vê que o vôlei, na verdade, tem uma tradição praticamente no feminino, é isso mesmo? Na verdade, os valores econômicos fez com que a gente fosse para o vôlei feminino. O foco, então, hoje, especialmente no feminino. Que, na verdade, quando a gente montou o projeto, um projeto, era para as duas naipes. Né? E a gente levou ele por um bom tempo. Até 2012, o nosso projeto masculino ele era muito forte. 2009, 2010, 2011, a gente foi vice-campeão no masculino e no feminino. Né? Então, só que o que acontecia? Aí a gente começava muito tarde com as categorias menores, porque a gente pegava a verba e dividia com o masculino e feminino. Então a gente tinha um sub-19 forte no masculino e feminino e tinha um sub-17 forte no masculino e feminino. Só que demorava muito, né? As outras equipes já estavam investindo no 14, no 15, né? E a gente só chegava no 17. E com o tempo a gente teve que, ou a gente aumentava a verba, ou a gente tinha que tomar uma decisão, né? O masculino de Marechal Cândido Rondon, ele se divide. Primeiro, os meninos se preocupam vão buscar primeiro o futebol e futsal. Aí depois o que sobra dos meninos divide. Nós temos um basquete muito forte masculino, nós temos um handebol muito forte, então, e um vôlei. Então brigava vôlei, basquete e handebol pelo mesmo atleta, né? Então acabava se dividindo. Então a nossa clientela era menor, né? E já no feminino não, feminino hoje o vôlei é o número 1, então as meninas procuram o vôlei, depois algumas saem do vôlei e vão jogar outras modalidades. Então isso fez com que a gente falasse, não, então vamos apostar no vôlei feminino, onde a gente tem muito uma clientela, né? Hoje nós temos em média 315 atletas. Desses 315 a gente deve ter aí uns 280 meninas, né, do sexo feminino. Então, para você ter uma ideia, que a procura ela é muito grande, né? Então isso fez com que a gente então, onde você tem uma quantidade, você consegue tirar a qualidade também, né? E como é que funciona? Por exemplo, a menina quer participar, é a partir dos 14 anos, tem que se inscrever no começo do ano. Como é que funciona isso para quem tem interesse em integrar esses projetos que vocês desenvolvem no vôlei? Então, assim, a gente começa já a atender dos 7 anos, né? Então, a escolinha de 7 anos até 10 anos, que seria do segundo aninho até o 5º ano, a gente trabalha uma vez por semana. É justamente para ela poder conhecer o vôlei, começar a ver os fundamentos, brincar, pegar o gosto. E depois, no 6º ano em diante, que seria 11 anos em diante, treina 2 vezes por semana. E daí quem se destaca vai para as equipes de rendimento, onde começa a treinar 3 a 5 vezes por semana. Como que se faz? No início do ano a gente abre as matrículas para todo mundo, mas ela é aberta o ano todo. Aí conforme vai aparecendo, ou dentro do ano a gente também vai fazendo matrícula, aí temos que ver se tem vaga, né? Então hoje a gente tem um núcleo no Colégio Marechal, que é no São Lucas, temos um núcleo que é no Jardim Primavera, que é no Monteiro Lobato, temos no Colégio Sereta, temos no Heron e temos centralizado no Martin Luther, onde a gente está dentro demais. Então, se alguém tem interesse em participar, é só procurar um desses núcleos que vai encaminhar onde faz a matrícula, como que faz, vamos ver se temos vaga, tal, né, para poder atender. E não é gratuito o projeto. E o vôlei é um esporte muito técnico, né, Miro? É difícil aprender, né? Precisa ter muito equilíbrio do corpo, muito tempo de bola, raciocínio rápido. Então, quanto mais cedo esse menino, né, acabar entrando numa escolinha, tentar se preparar melhor, né? Queria que você falasse um pouco dessa paciência que o treinador precisa ter também, né? Saber que a evolução não é tão rápida assim num esporte que é tão difícil tecnicamente, né? A gente fala assim que o vôlei ele é um esporte que ele é bem mais complexo do que os outros, não pelas características, né? Você não pode errar. Se você errar, é ponto para outro time.
No futebol, no basquete, no handebol, você errou o gol, beleza, mas você não foi penalizado. Né? Você volta, marca e segue o jogo. Né? Agora no vôlei, né, você errou, é ponto para outro time. Então, assim, leva um pouco mais de tempo. Então, a parte técnica ela é muito fundamental. Né? Então, você tem que dominar todos os fundamentos. É um jogo muito psicológico. O Brasil jogou ontem contra a Itália, o jogo estava 20-12 e perdeu o set de 28-26. Nós estamos falando sobre o mais alto nível de voleibol do mundo. Né? Então você imagine nas categorias menores, né? Então assim é muito psicológico, além de ser muito técnico, é muito psicológico, então precisa trabalhar bastante. E você também precisa trabalhar essa paciência, né? Saber o momento certo de dar aquela bronca, de dar aquela motivada, parar o jogo para tranquilizar as meninas, né? Como que é você, claro, toda a sua experiência, você já sabe o momento certo de fazer cada tipo de atitude com as atletas, né? Mas também imagino que tenha sido um passo a passo para você chegar nesse nível que você está hoje, né? É difícil. Às vezes as pessoas olham para mim e falam que eu sou muito bravo, né? É que, na verdade, eu fui criado numa família de alemão e italiano que falam muito alto, né? Falam muito alto, e que jogam cartas, né? Então, e que falam muito alto. Então, eu já venho com um tom muito alto, né? Mas eu não sou bravo, eu sou muito exigente, né? Então, tudo aquilo que a gente treina, trabalha, repete, e elas fazem no treino, elas têm que reproduzir no jogo. Então, aí a gente exige. Então você se preparou, você tem condições de fazer, você vai ser cobrado de fazer. Então algumas pessoas elas entendem aquilo como você ser bravo, e não é ser bravo, é você exigir, cobrar aquilo que elas têm condições de fazer. Né? Então você treinou todos os dias, se preparou, consegue fazer no treino, então você tem que levar aquilo para dentro do jogo. Né? Lógico. Né? A gente precisa também entender que são jovens que têm dificuldade, tem a equipe adversária, né? Então tem a parte psicológica, né? Então você vai entendendo também, né? Só que você sempre quer ganhar, né? Lógico que tem que saber perder, mas você trabalha para ganhar, então, né? Mas você acaba aprendendo com isso, lidar, né? Eu já fui um pouco quando acabava o jogo eu saía muito chateado quando perdia, né? Hoje eu já consigo administrar bem melhor isso. A gente sabe que é do jogo, às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, e aquilo que deu certo, que não deu, você volta, conversa, né? E que também são cabeças diferentes, né? O jovem de 2000 não é a mesma cabeça do jovem de hoje, né? Então a procura é diferente hoje, a informação chega muito mais rápida, e todo mundo sabe o que está acontecendo aqui, sabe o que está acontecendo em São Paulo, sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então eles também querem as coisas muito imediatas, então a gente também precisa saber que não é bem assim, leva um bom tempo. E com esses resultados expressivos que você teve ao longo dessa última década, podemos dizer assim, né, Miro? Várias convocações para comandar a seleção paranaense também, né, em algumas categorias, inclusive participação também na seleção brasileira de base lá em Saquarema. Queria que você falasse desses convites aí, dessas suas semanas importantes, né? Também evolução pessoal e saber que você está no mais alto nível também nas categorias de base do país. Você comentou, eu sempre digo assim, as pessoas olham assim, Marechal Cândido Rondon está no fim de linha, né? Nós estamos aqui divisa do Paraguai, né? Porque quando fala sobre esporte, a gente pensa o quê? Rio-São Paulo. Né? Rio-São Paulo. Minas, talvez. Minas, então Rio, Minas e São Paulo é ali, né? Então você imagina um atleta sair de Marechal Cândido Rondon e integrar a seleção brasileira, você fala, nossa, né? Quando é duas, opa, peraí, mas 3, 4, todo mundo fala, peraí, alguma coisa está acontecendo, né? Onde é que fica essa cidade? Né? Então não interessa onde que é, né? Então mesmo que seja lá no oeste do Paraná, né? No interior do Paraná, alguma coisa está acontecendo. E isso fez com que desse oportunidade também para as pessoas que estavam trabalhando, né? Eu fui convidado em 2005 para integrar a primeira comissão técnica da seleção paranaense em 2005. Depois de 2005 eu fui quase todos os anos, estava sendo convidado como assistente técnico, depois como técnico, né? Em 2012 a CBV montou um projeto que chamava Técnico Formador. Então buscou no Brasil aí aonde que estavam os técnicos que estavam formando os atletas e convidaram para levar para a CBV, para fazer um intercâmbio dentro com os outros técnicos da seleção brasileira. Então em 2012 eu tive a oportunidade de ir para Saquarema e conviver com os outros técnicos do Brasil todo e os técnicos, as comissões técnicas da seleção brasileira.
2013, 2014, 2015, daí terminou esse projeto, né? E daí dentro do nosso trabalho, em 2016, eu fui convidado para ser auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-20, né? Então, em 2016 eu fui para a Seleção Brasileira Seleção Sub-20, o ciclo foi de 2 anos, a gente jogou Sul-Americano, jogamos o Mundial, campeão sul-americano, 5º no Mundial, 3º nos Jogos do BRICS, que é do grupo dos 20, né? Fomos 3º. 2018, a comissão técnica mudou, foi para a seleção sub-18. Aí eu fiz parte do início dessa comissão, fui para um laboratório, trabalhei com as atletas com a geração 2003. Fiz a convocação da seleção 2004, e depois disso eu acabei pedindo dispensa da seleção brasileira, porque assim, a seleção brasileira ela é 4 meses, né? Então 4 meses você acaba ficando direto em Saquarema ou em São Paulo, né? 4 meses, então você trabalha 15 dias de treinamento, um ciclo, 3 dias de folga, 15 dias, 3 dias. Eu levava um dia para voltar de Saquarema para chegar em Marechal, ficava um dia em casa e tinha que ajustar toda a questão do trabalho, da escola e tal, e no outro dia à tarde eu tinha que voltar para lá, né? Então, assim, o nosso projeto, ele começou a ficar um pouco, né, de lado, então não estava dando para conciliar, né? E eu tinha que optar, ou eu continuava na seleção brasileira, ou a gente ia ter que contratar mais gente aqui. Então, seleção brasileira é um período, você está lá, é resultado. Pelo menos aqui o projeto eu tenho mais uma base mais sólida, então posso conviver mais tempo. Então eu optei eu não tive um convite de ir para a área profissional, trabalhar com alto rendimento, né? E não quis, né? Porque quando você vira técnico de Superliga, de alto rendimento, você vira nômade, né? Então você passa um ano em São Paulo, passa um ano em Minas, passa um ano em Santa Catarina, né? E eu assim, não, tenho família, então não é isso que eu quero, né? Então eu vou voltar, vou continuar o meu projeto e vamos tentar melhorar o nosso projeto. E foi isso que aconteceu. Então, 2018 eu pedi desligamento da seleção brasileira, voltei para Marechal para tocar o nosso projeto aí. E tô indo para a seleção paranaense, porque assim a gente convive com o que está acontecendo no Brasil e com os melhores profissionais aí que deixa a gente sempre atualizado. Eu ia só aproveitar esse gancho aí, eu ia fazer uma pergunta a respeito de alguma proposta que você teve ou sobre isso, né? Voleibol profissional. Então já foram 2 momentos, né? Quando você sentou na frente do Irineu Kiel e agora nessa questão aí da seleção brasileira com essa proposta. Não sei se você pode divulgar o time que você recebeu esse convite, mas então foi isso, foi a questão familiar e a base sólida do projeto aqui em Marechal Rondon que te faz continuar aqui, Miro. Então assim, a gente sabe que profissionalmente você ir para o lado do alto rendimento, que é o adulto, Superliga e tal, ele é muito desgastante, você tem que viver 24 horas em função disso. Só para a gente ter uma ideia, o técnico que era da seleção sub-20, que eu fui para a comissão dele, né, ele passava, então a temporada é 6 meses na Superliga, passava 4 meses na seleção brasileira e 2 meses é o Campeonato Paulista, então ele não para em casa. 12 meses. 12 meses, não tem isso, então a temporada dele é totalmente fora de casa. E visualizando isso, eu falo, não é isso que eu quero. Eu gosto de estar, gosto de viajar, gosto de estar, né, mas também assim, não, né, quando você tem família, não dá. Então a gente acabou abrindo mão por isso, né. E quando eu pedi a dispensa da seleção brasileira, foi muito dolorido. Eu passei 30 dias sem dormir, gente. Porque, assim, é um sonho. É muito difícil você chegar numa seleção brasileira. A seleção brasileira, naquele momento, nós tínhamos uma seleção principal, tinha a seleção sub-23, a sub-20 e a 18. Eram 4 seleções. Das 4 seleções, são 3 técnicos. Então, são 12 pessoas. Então, você imagine para o Brasil todo, somente 12 pode ir para a seleção brasileira. Sim. Então é muito difícil, né? E você pedir dispensa é cruel, né? Então passei 30 dias sem dormir, né? E assim, a gente teve Clube de São Paulo, né? Convidou a gente para poder ir fazer um trabalho e tal, e eu então abri mão, falo, não é isso que eu quero, vou voltar, né? E tentar melhorar o nosso projeto.
estamos tentando. Então, até o 19, sim, a ideia é dar um próximo passo. E Miro, você que já foi jogador, que está aí como técnico há tanto tempo, todo mundo sempre tem uma inspiração. Queria saber, assim, que atleta que você se inspira ou que você avalia que é um atleta, assim, muito bom, que é um atleta, assim, que de repente, a pessoa que está começando, olha, se inspira naquela pessoa que, olha, realmente joga muito bem. E no técnico, né? A gente tem aí dois grandes conhecidos no Brasil, mas não necessariamente, né? Muitas vezes a pessoa precisa se inspirar nos brasileiros, podem ser de outras seleções. Como é que é o Miro? Em quem ele se inspira? Então, assim, eu posso dizer que eu vim numa geração que já estava construída o vôlei, né? O vôlei já era referência no Brasil, né? Então, acompanhei um pouco uns mais velhos, que é a geração de prata, mas muito pouco, né? A geração olímpica, que foi de 2002, onde tinha o Marcelo Negrão, que era uma pessoa assim, mas eu acho que o melhor jogador que o Brasil teve em todos os tempos é o Giba, né? Acho que foi o melhor jogador. Paranaense, né? Paranaense. Então, assim, acho que foi o melhor jogador. Ele teve um tempo aqui, passou aqui em Marechal, aí a gente levou as meninas para conhecer. Algumas não sabem a história, que eu acho que é um pecado. Falei para nossos jogadores, busquem um vídeo, vão ver quem é ele. Eu acho que ele foi o maior jogador, não só do Brasil, mas um dos melhores do mundo aí, né? Em relação a técnico, eu gosto muito, eu acompanhei o trabalho de perto do Zé Roberto, tive a oportunidade de estar acompanhando o treino dele do time de Barueri, porque a seleção ficou lá, então eu fiquei com ele dando treino, né? Acompanhei a seleção brasileira com ele, né? Acompanhei a seleção brasileira com o Bernardinho, né? Então as duas seleções trabalhavam ao mesmo tempo, então eu tive a oportunidade de estar lá e ver os dois trabalhando, né? Mas eu gosto muito do trabalho do Bernardo. Eu acho que ele é muito acima, ele é fora da curva. Inclusive, Miro, não sei se é impressão minha ou não, mas eu te vejo há muito tempo na beirada da quadra ali. Eu até vejo você com algum perfil do Bernardinho, alguns trejeitos, o jeito de sinalizar para os atletas. Tem a ver isso? É uma influência que te pegou ou não? Não é, porque eu sempre fui um cara assim, meio explosivo, né? Um cara assim, né, bem elétrico, assim. Parecido, né? Com o Bernardinho. Sempre fui bem elétrico, assim, com muita gana de querer ganhar, de querer sempre se superar, né? Tanto quando não joguei dentro do estado, assim, eu pude jogar num bom nível, né? Mas não que eu ia poder ser jogador, a não ser se tivesse a possibilidade, se tivesse a função de líbero na época, talvez até poderia jogar, né? Mas com essa estatura aí não teria como, né? Mas era muito dedicado, sempre fui limitado, mas eu fui muito dedicado, treinava muito obediente, né? Então, mas eu sempre fui um explosivo, sempre queria ganhar, brigava com meus amigos, temos que ganhar, temos que dar um jeito, vamos brigar aqui, né? Então é uma coisa meio que de mim, que também se identifica com o Bernardo por ser assim, né? Eu aprendi uma coisa assim nessa minha caminhada, é sempre buscar as coisas melhores de cada pessoa para tentar formar a minha personalidade, né? Então lá em Céu Azul eu tinha um técnico que se chama Ademir Martelli, então muito bom, né? Uma parte técnica muito bem feita, então assim, tudo aquilo que ele tinha de bom eu peguei para mim, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Afonso, então eu preciso pegar isso do Afonso, né? Trabalhei em Cascavel com outro técnico, chama Neco, eu peguei aquilo, então assim, acompanhei o Bernardo, acompanhei o Zé Roberto, então assim, eu vou vendo aquilo que eu acho que é interessante, a gente vai buscando, para tentar formar uma personalidade, porque você é uma pessoa única, cada um tem, né? Então não adianta você ficar tentando imitar alguém, querendo ser alguém que você não é, né? Quando eu faço isso, não é que eu tô querendo ser o Bernardo de maneira nenhuma, não, isso é mais ou menos da minha índole de brigar mesmo, assim, né? Outros são mais calmos, mas esse técnico de Céu Azul é um cara totalmente tranquilo, né? E eu convivi com ele muito tempo, né? Mas é muito da personalidade, tem a personalidade meio forte, né? Miro, como é que você define o vôlei na sua vida, na sua trajetória? Você respira vôlei 24 horas por dia, né? Como é que você define isso em poucas palavras? O que é o vôlei para você? O vôlei para mim é a minha vida, né? Porque assim, tudo que eu tenho vem do vôlei, né? Quando eu estava no ensino médio, eu fiz meu ensino médio em Cascavel, então Céu Azul a Cascavel dá 50 quilômetros, então eu ia e voltava,
E naquela época não precisava ter formação para você poder ajudar, né, na escola ou ajudar nos treinos, né? E logo quando eu virei juvenil, eu comecei já a ajudar nos treinos dos menores, né? Então o meu técnico me deu a oportunidade de estar ali com ele, né? Olha, vamos aqui, me ajuda aqui no treino, faz isso, tal, né? Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu precisava trabalhar também, né? Daí eu dei educação física na escola. Então eu comecei a me identificar com a educação física e com o esporte. Mas no primeiro momento não era isso que eu queria. Eu ia fazer farmácia, né? Eu queria ser farmacêutico, né? E fiz o vestibular, e acabei ficando na lista de espera, não passei. Falei, vou fazer em Marechal, então educação física. Passei e falei, não, então passei e quando eu vim para fazer faculdade, não, eu vou fazer faculdade de educação física para ser técnico de vôlei. Essa era a minha mentalidade, né? Então vim para cá pensando na faculdade, mas pensando em ser técnico de vôlei. E graças a Deus deu certo, estou sendo técnico aí, né, dentro das minhas limitações, mas acho que posso agradecer a tudo aí que o vôlei pôde me dar, minha família, minha moradia, meu emprego, tudo vem do vôlei. Que bacana, hein, Gustavo, conhecer um pouco mais da história, né, do vôlei, a história do Miro, aí revelando tantos talentos no nosso município. E a gente fica orgulhoso de ver tanta coisa boa acontecendo e com certeza, né, muitas sementinhas sendo plantadas que vão aí ser colhidas mais para frente. Miro, agradeço a sua presença aqui, aberto aí para as considerações finais, Gustavo também. Agradecer a presença do Miro, né, desejar boa sorte para ele, mais uma competição no final de semana, né, fase regional aí dos Jogos Abertos, Marechal Rondon sempre muito bem representado. Semana passada conquistou o Regional do Juventude, né, Miro? Então, cada semana tem um novo desafio pela frente, né? Então, que esse projeto com certeza vai continuar aqui em Marechal Rondon, revelando muitos talentos. A gente sabe que o voleibol está consolidado aqui, né? E você também ajudando a trazer novos profissionais, né? E novos cidadãos aí de muita qualidade também para o esporte rondonense. Eu acho que é legal assim, porque a gente pensa que a gente forma somente atleta ou forma o cidadão, né? Mas a gente está trabalhando com atleta, mas a gente está trabalhando com muitos profissionais. Acho que o Gustavo deu uma olhadinha aí, né? Tem muitos profissionais que passaram com a gente aqui, que estão trabalhando aí. Hoje a gente tem o Ivan que está em Cascavel, temos o Fábio que está em Santa Helena, temos o Evandro que foi para Paranaguá, temos N pessoas trabalhando com a gente saindo. Também a gente fica feliz que tem pessoas que vieram da escolinhas, passaram como atleta, fizeram educação física e trabalha com a gente. A Bruna, no caso, hoje, a Bruna Schmidt é uma menina que veio na escolinha e hoje é uma profissional, né? Então a gente fica muito feliz por isso, além de formar cidadão, formar atleta, a gente está formando também grandes profissionais aí. Quero agradecer o convite, acho que é muito legal contar um pouquinho a nossa história aí, e dizer que a gente tem momentos bons, tem momentos ruins, né? Mas isso é que motiva a gente, né? A trabalhar todo dia e tentar fazer o nosso melhor. Perdemos os jogos escolares agora, doeu bastante, perdemos uma final, né? Mas não dá tempo de ficar se lamentando, porque já tinha os Jogos da Juventude e já tinha que estar brigando, né? E agora ganhamos, comemora, mas também não dá tempo de comemorar muito, porque já temos o Abertos, né? Então a nossa vida é muito motivada a desafio aí e tentar superar sempre. Obrigado pelo convite e agradeço de coração aí poder compartilhar um pouquinho a minha história. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.